Fala pessoal, Eric aqui e hoje o cenário econômico está um caos, né? O mercado estava subindo, aí depois ele inverteu na metade do dia. Isso porque hoje tivemos o discurso do Jerome Powell, o presidente do Banco Central, o presidente do Fed. Ele já anunciou as suas próximas ações que sim vão impactar o mercado, já vamos falar sobre isso, e também deixou muito claro que eles não têm certeza sobre o que fazer daqui para frente, que eles vão ter que tomar uma decisão muito difícil em breve. Já vamos falar sobre isso também. Então aqui nesse vídeo eu tenho uma série de indicadores para mostrar a situação atual, o que nós vamos fazer de acordo com o posicionamento que o Fed nos deu de alguns indícios sobre como está a economia, e também quero conversar um pouco sobre os riscos do contexto atual e como se posicionar diante desse cenário. Antes de começar, eu vou dar um aviso bem rápido que as vagas do meu treinamento completo de criptomoedas URCC estão abertas por tempo limitado. Então se você quiser ter acesso a esse treinamento que tem início, meio e fim, tem duração de 7 semanas e você tem acesso à comunidade e a nossas atualizações por 12 meses, é só entrar aí na descrição para tirar dúvidas. Eu também vou deixar o contato do meu suporte na descrição desse vídeo. Corre que em breve vamos começar a reunião com os alunos e aí as vagas vão se fechar. Até o discurso do Fed acontecer, o dia de hoje estava marcado por um dia mais fraco e lento, né? Sem muita decisão. Agora, na última hora, já vemos aqui o mercado no geral corrigindo, né? O mercado de altcoins, o próprio Bitcoin caindo, com poucas coisas ainda se mantendo no positivo na última hora. Além disso, se nós olharmos o mercado de ações, também várias ações estão corrigindo, principalmente aquelas do setor de tecnologia. Poucas ações ainda se mantêm no positivo e neste momento o S&P 500 ele está caindo mais do que o próprio Bitcoin, coisa que não é muito comum de acontecer, e o Bitcoin ele está segurando mais nesses períodos negativos do que o próprio S&P 500. Então podemos ver claramente que no curto prazo o Bitcoin ele está dentro deste canal lateral, então são momentos comuns que o mercado faz, né, antes de tomar alguma decisão, ele fica lateral por algumas semanas, alguns meses, antes de definir para qual lado ele vai, se ele vai romper para cima ou se ele vai voltar a evoluir aqui para preços menores, né, abaixo dos 72 mil dólares. Mas com tudo que foi dito hoje na reunião e também com os dados que nós temos, eu acredito numa manutenção e que o pior já passou. O pior das correções ele já passou, que foi aqui os 74 mil dólares. Isso daqui tem muita cara de formação de fundo, até porque ele formou um fundo duplo aqui. Olhando aqui para a marcação da seta, geralmente esse tipo de padrão de formação de fundo duplo costuma ser realmente uma formação de um fundo verdadeiro, né? E ele já tinha feito um toque aqui mais abaixo nos 78 mil dólares. Então, tudo isso daqui são rastros de que o Bitcoin sim, ele formou fundo e o pior já passou, só que agora ele precisa de alguma coisa a mais para ele realmente entregar novas altas. Principalmente a expectativa dos cortes futuros de juros, eu acredito que isso sim vai fazer o mercado ficar mais forte para alta. Então, por hora, o Bitcoin está em 83.984, está com dificuldade de se manter acima de 85 mil, e nós precisamos que o Bitcoin até o final deste mês ele supere os 89 mil dólares para ficarmos mais otimistas com o preço. Se ele não conseguir fazer isso, né, a gente ainda fica um pouco mais pessimista e com o pé um pouco mais atrás. Então, lentamente ele está fazendo um movimento de início de alta, mas ainda não confirmou essa alta, uma alta mais consistente. Comparando esse padrão de muita incerteza com o próprio padrão do ano passado, nós temos algo similar, onde o Bitcoin ele formou fundo lá nos 48 mil dólares e levaram algumas semanas e meses para ele lentamente ir subindo até ele entregar um movimento mais explosivo de alta lá no final do ano, de novembro até janeiro. Puxando o mesmo padrão para agora, podemos ver que eles são praticamente irmãos, né? Repare aqui, ó, neste padrão do ano passado é muito parecido com este padrão atual, quando o mercado está muito incerto. Nós já passamos pelo momento mais crucial de correções, né, que foi mais ou menos este período aqui, e teoricamente nós podemos esperar o Bitcoin fazendo algo similar a este movimento, tendo uma resistência em 89 mil, recuando um pouco, né, antes de romper os 89 mil de forma verdadeira, podendo voltar para 82 lá na frente, para aí sim ganhar força e romper essa região. Testar como suporte os 89 mil dólares, para depois fazer um movimento de alta mais explosiva. Então nós podemos esperar por esse price action no futuro no Bitcoin. Enquanto isso, uma outra surpresa que tivemos aí no mercado foi os títulos de renda fixa de longo prazo. Então repare que esses títulos, eles vinham caindo, né, desde o momento que o Trump assumiu posse, lá em janeiro, vinha em um momento de queda, só que na última semana, devido à incerteza enorme, né, que as tarifas geraram e as políticas que o Trump adotou geraram incertezas com relação aos Estados Unidos, esses títulos dispararam. China principalmente vendendo a rodo no mercado, muitos investidores venderam esses títulos a rodo no mercado e ele disparou. Só que agora, durante o discurso do Powell, os títulos eles bateram topo, né, mais ou menos no dia 11 de abril, e eles tiveram uma leve queda e uma leve correção, ou seja, os investidores voltaram a ter um pouco mais de confiança na economia americana e eles compraram um pouco mais de títulos de renda fixa, por isso que a gente teve essa leve correção.
mas ainda assim os títulos seguem em valores bem altos comparados a que o Donald Trump quer. Vocês viram a análise, agora vamos falar um pouco sobre o contexto do mercado, porque é muito importante, além de entender sobre análise técnica, também entender sobre a parte do sentimento do mercado, porque isso nos dá um indício se estamos ainda em regiões baratas ou regiões que estão já muito caros. Então olha só, nós vemos que o mercado está com muito medo, e fica muito claro isso pelo VIX, né, que é o índice de volatilidade. E geralmente em momentos que esse índice ele está batendo picos aqui extremos, né, que foram regiões como a crise de 2008 ou o momento lá de 2020 também uma grande crise, né? Esses momentos de picos de volatilidade que nos encontramos neste exato momento geralmente indicam um fundo do mercado e também uma alta que vai durar aí de 2, 3 anos pela frente. Então, geralmente quando o VIX está nesses patamares de medo, né? Ele não bateu o topo máximo ainda, mas ele está bem alto. Isso costuma indicar muito pessimismo do mercado porque eles têm muita incerteza, então tem muitas ordens de compra e venda simultaneamente, por isso que tem muita volatilidade, e esses são momentos que o preço está barato. E um dos grandes responsáveis pelo VIX tão alto assim é mais retaliação no caso das tarifas. Então esse daqui é um documento oficial da Casa Branca soltado há pouco tempo atrás, que mostra que mais de 75 países entraram em contato para discutir novos acordos comerciais com os Estados Unidos. A base das tarifas do Dia da Libertação segue em 10% para todos os países, só que no caso da China, eles estão sempre dobrando a aposta, e a China enfrenta uma tarifa de até 245% sobre as importações. Para quem se lembra, na semana passada começou com 85, subiu para 125, 145 e agora estamos em 245. Aumentou ainda mais as tarifas contra produtos chineses. E lógico, como isso daqui está mudando a cada dia, a cada semana, né, o mercado não consegue precificar de fato o que vai acontecer. Porque as tarifas elas têm um impacto sim muito importante na inflação dos Estados Unidos, que já está sendo um problema, né? E eles já estão tentando controlar faz um tempo, já desde 2021 até 2025, eles estão tentando fazer esse controle da inflação. E essas tarifas, teoricamente, vão fazer a inflação subir. Então, por hora, o mercado, as pessoas estão esperando já um aumento no preço das coisas, ou seja, um aumento da inflação. Essa expectativa, né, de chegar numa inflação aí de 6,7%, saindo lá dos 2,3%, 2,4% que estamos agora, para 6,7%. Isso seria extremamente prejudicial. Seria níveis da crise de 81, né, que a inflação disparou lá nos Estados Unidos e depois ela veio corrigindo. E pode ver que esse nível inflacionário que as pessoas, o mercado espera, não chega há muito tempo. Então por isso que os ativos estão subvalorizados nesse momento, porque a expectativa das pessoas já está muito ruim. Mas na realidade, por enquanto, nós estamos com uma inflação que está em torno de 2,2%, 2,4% e no futuro tende a chegar em 1,4% pelos dados que nós temos até o momento. Então, de acordo com os dados e a realidade, nós temos um cenário que, inclusive, do mês passado veio em 1,4% a expectativa. Inclusive, os dados econômicos, a realidade está mostrando outra coisa, enquanto a expectativa está lá em cima. E ainda relacionado a esse medo futuro, né, das tarifas e a expectativa sobre a inflação, nós tivemos aí aumento nas vendas. Os dados macro dessa semana mostraram isso. Então houve um aumento no consumo. Existe a tese de que o medo das tarifas futuras do Trump fizeram as famílias comprarem antes os produtos que elas queriam, elas anteciparam as compras e por isso os dados de hoje, né, eles vieram melhores do que o esperado. Ó, veio 0,5%, os núcleos das vendas do varejo, a projeção era de 0,4% e as vendas do varejo no mensal também vieram 0,1% acima do esperado. Ou seja, é um dado bom, né? Não é um dado que indica que as pessoas estão parando de comprar ou que diminuiu o consumo. Na verdade, é um dado que indica que a economia ainda está bem saudável. Mas existe sim a tese de que as famílias anteciparam compras por conta das tarifas. E um dos grandes exemplos, né, na prática, né, o que mudaria se você comprar o seu carro agora, muitas empresas fizeram essa divulgação, você vai ter um preço, já depois das tarifas você vai ter outro. Então, por exemplo, a Silverado, né, essa caminhonete que nos Estados Unidos vende bem, o preço agora está em torno de $55.600. Já depois das tarifas, o preço chegará em $69.500, ou seja, um custo extra de $13.000. Então esse é o impacto direto aí na inflação. Então se o preço sobe muito e as pessoas mantêm essas compras, a inflação estoura. Mas como também existe um equilíbrio na economia, na minha opinião, quando o preço de algo sobe muito, as pessoas vão evitar comprar agora. Elas vão esperar que tenha alguma mudança para que os preços voltem aos patamares ideais. Então por isso que eu acho, mesmo as tarifas sendo muito inflacionárias, nesta parte da teoria,
existe um outro lado das tarifas também que vai diminuir o consumo das famílias. Só que o problema de diminuir o consumo é aquele lado da recessão econômica. Então, se isso realmente se desenrolar da forma que está sendo desenrolada, a recessão, ela sim vai acontecer, só que vai ser uma recessão meio forçada, né? Uma recessão artificial. Só que nós temos que esperar mais negociações. O Trump, ele já pausou por 90 dias as tarifas, ou seja, ele tem um ponto fraco sim com relação às tarifas que eu já mencionei no vídeo anterior, mas o cenário não está fácil para o investidor, o cenário não está muito óbvio, por isso que a gente tem muita incerteza e volatilidade e os preços sim estão descontados, porque na minha opinião já era para o Bitcoin estar subindo bastante, já era para os ativos estarem subindo. Só que as tarifas, elas adiaram isso, né? Outra coisa que está acontecendo agora e preocupa um pouco, principalmente o cenário das altcoins, é a questão das Big Techs, porque muitas estão sofrendo bastante com esse cenário atual. Temos lá ações da AMD que produzem chips, né, de computador. O meu computador aqui tem um chip da AMD. Então, muitas empresas de tecnologia estão sofrendo, ó, ela caiu 7%, que é muita coisa para o mercado de ações dos Estados Unidos. As ações da Apple também derretendo bastante, né? Elas voltando ao mesmo patamar do momento de pânico lá da semana passada, que a ação da Apple, ela derreteu. Inclusive, né, quem fala lá do Warren Buffett, do caixa do Warren Buffett, uma das maiores posições da carteira do Warren Buffett é Apple, ou seja, essa posição está derretendo, mas lembra que eu falei, o investidor bem-sucedido, ele joga sempre dos dois lados. Mas o principal aqui, será que as Big Techs, elas estão antecipando uma grande crise aí que também vai vir para o mercado cripto? Seria uma antecipação ou, na verdade, elas estão muito baratas e é uma grande oportunidade de entrada aqui nas próprias Big Techs e também no mercado cripto que compartilha uma parte do risco e do capital desse mesmo tipo de ativo. Apesar dessa parte mais negativa, tem algo que me deixa muito bullish com Bitcoin e também com as próprias altcoins. É isso daqui, ó, o índice de força do dólar e dos rendimentos dos títulos de 10 anos. Nós estamos vendo aqui um padrão em que esse índice está subindo e caindo, né? Eles têm uma alta correlação. Normalmente, quando o dólar está perdendo seu valor, os títulos também têm a queda no rendimento deles. Porque num cenário desses, né, em que o dólar se desvaloriza, as pessoas estão procurando mais proteção e segurança e aumenta a compra dos títulos do Tesouro e por isso o seu rendimento cai. Só que agora nós estamos vendo algo inverso acontecendo, ou seja, tem algo muito doido acontecendo na economia agora, que são os títulos e os juros subindo, enquanto o dólar ele está despencando. Faz muito tempo que não temos uma queda tão forte assim do dólar. Isso daqui já sugere que o mercado, no geral, está desconfiado da credibilidade fiscal dos Estados Unidos. Eles não querem dólar e também não querem títulos americanos. Isso daqui está diretamente ligado ao plano do Trump, como nós veremos a seguir. Porque o plano do Trump sim é desvalorizar o dólar, mas o seu maior ponto fraco são os juros. Ele quer juros baixos e não juros altos. E ele quer repetir exatamente o plano de 2016, dólar mais fraco e juros baixos para estimular a economia e turbinar a economia americana, mas isso também acaba turbinando o mercado de ações e o mercado cripto. Podemos ver aqui no próprio gráfico do Bitcoin que na era de 2016 para 2017, quando esse tipo de política aconteceu, nós tivemos um rally de alta muito forte do Bitcoin, que durou 1 ano e meio aproximadamente, onde o Bitcoin deu um salto aí de mais de 2.000% no seu valor. Só que naquele contexto os juros sim estavam mais baixos porque a inflação não estava tão alta nos Estados Unidos. E o dólar sim, ele desvalorizou enquanto o Bitcoin e as altcoins dispararam. Só que agora o mercado ainda segue desconfiado dos Estados Unidos. O dólar sim caiu, mas os juros de 10 anos subiram, e isso é problemático para o plano do Trump. Por isso ele está recuando em alguns casos, porque isso indica aí a fuga de investidores dos títulos americanos, e o resultado é que o crédito ele vai ficar mais caro para quem quer pegar empréstimos ou para o próprio governo que precisa refinanciar a dívida. Ou seja, de forma resumida, vendo esse ponto fraco do Donald Trump, nós sabemos que o pior cenário das tarifas ele já passou. Só que ainda vai ter bastante incerteza por um período aí de negociação, principalmente com relação a essa briga comercial com a China, mas com os dados que temos hoje, o Bitcoin não tende a entrar num bear market ainda. Já podemos dizer, né, que o Fed ele está num beco sem saída nesse momento. E o Jerome Powell ele tem basicamente duas opções, e ambas são ruins. Uma é socorrer a guerra comercial do Trump, e a outra é permitir que algumas empresas de hedge funds quebrem. Então ele sim pode cortar os juros de maneira mais agressiva, só que de um outro lado, isso pioraria a inflação dos Estados Unidos e aumentaria o risco fiscal do país. Só que de outro lado, né, se essa briga de inflação e tarifas continuar da forma que está, isso seria prejudicial, desacelerando a economia e muitas empresas e algumas do setor financeiro também quebrariam, né? Muitos que estão alavancados aí quebrariam. E nesse caso o Fed teria que resgatar essas empresas porque são empresas gigantescas. Então se ele mantém os juros altos para conter a inflação, ele pode sim melhorar esse contexto, mas isso quebra setores alavancados, como por exemplo os setores de imóveis, startups ou empresas que estão alavancadas ou endividadas.
E também nesse cenário ele desagradaria o Donald Trump, que pode criar outras políticas para forçar e obrigar o Fed a cortar mais os juros, porque esse é o objetivo do Trump também, fazer o Fed cortar os juros dos Estados Unidos. Já se ele corta os juros de maneira muito agressiva, pode ser que a inflação de outro lado dispare, ainda mais com as tarifas, né? E o consumo se mantém, as tarifas fazem o preço dos ativos subirem bastante, a inflação dispara lá para cima e chega em patamares enormes, e eles estavam 3 anos trabalhando para baixar a inflação, e uma simples política pode jogar tudo isso fora e no lixo. Então ele está entre agradar o governo ou preservar a estabilidade financeira. Seja qual cenário se desenrolar, os dois eles são positivos para nós, para quem investe em Bitcoin. Na reunião de hoje, o Powell ele deu algumas coisas muito claras e importantes. Nós tivemos um discurso levemente pessimista, então o mercado que já tinha incertezas, agora tem mais ainda, mesmo depois do discurso do Powell. Outra coisa que ficou muito clara é que as tarifas estão sendo um desafio e põem em risco, sim, a inflação, como a gente já tinha especulado. Terceiro, o risco de empresas não conseguirem importar produtos da China aumentou muito, porque as tarifas foram lá para 245%, que é muita coisa. Então isso pode afetar algumas empresas e até mesmo quebrar outras. O Powell também falou o seguinte, né? Que daqui para frente o julgamento que eles vão tomar será mais difícil, ou seja, eles terão que tomar decisões mais difíceis, de cortar juros, de ajudar alguma coisa que estará quebrando, mas por hora ele falou que o mercado de ações, por mais que seja muito volátil, ele está funcionando perfeitamente bem e por isso eles não vão fazer nenhuma intervenção. Outra coisa que é o dilema do Fed, né? Se os riscos eles fossem estruturalmente maiores da economia americana, né, de quebrar, de colapso, isso tornaria eles menos atrativos para investidores, etc. Então isso mostra que eles ainda não estão para o lado de cortar juros o quanto antes. Número 3, ele falou que as reservas ainda são bem abundantes e os dados de hoje ainda não estão próximos daquilo que o Fed quer para encerrar o QT, né? Aquela redução do balanço patrimonial, ou seja, retirada de liquidez da economia. Eles ainda não vão encerrar esse tipo de coisa, eles ainda vão continuar retirando liquidez. Então, pegando um resumo aí do que o presidente Powell falou, ele não vai salvar, por enquanto, os investidores e o mercado de ações ou mercado de risco, a menos que algo realmente grande realmente aconteça. Então, por hora, ele acredita que não deve intervir. Isso é um pouco negativo para o mercado, porque muitos acreditavam que eles iriam fazer alguma intervenção de impressão monetária ou algo do tipo. Com isso, já temos que na próxima reunião o mercado não espera nenhum corte de juros. Só que em junho o mercado já espera o primeiro corte de juros. Então, o mercado ficou mais pessimista com relação a cortar juros agora, mas ainda assim mantém a sua expectativa de cortar os juros na metade do ano. Ou seja, a alta para o Bitcoin, uma alta mais consistente e explosiva, está mais para maio e junho. Abril ainda pode ser um mês mais lento, igual vimos no desenvolvimento do gráfico. Diante de um cenário desses, de muita incerteza, não podemos tomar decisões baseadas nas falas do Powell ou aquilo que o mercado responde no curtíssimo prazo, mas sim olhar para os fundamentos do Bitcoin e das criptos. E o principal fundamento do Bitcoin é a base monetária em circulação. Basicamente, quanto tem de dinheiro disponível para se investir, consumir e girar a economia. E isso é mostrado por este indicador aqui. Nos últimos meses, podemos ver que esse indicador ele voltou a subir, só que de forma lenta ainda e gradual, e ele ainda não teve uma grande disparada, ou seja, a liquidez no mundo inteiro ainda não subiu muito, assim como foi aqui neste período, né, onde a liquidez dispara e por isso o preço do Bitcoin segue a liquidez e também dispara. Hoje nós temos sim liquidez para passar dos 109 mil dólares. Inclusive temos mais liquidez do que quando o Bitcoin bateu o topo lá em janeiro, né, nos 109 mil, que foi essa região preta aqui da liquidez. Só que como o cenário ainda é de muita incerteza, etc., esse dinheiro, essa liquidez ainda não fluiu para ativos de maior risco, como no caso do Bitcoin. Então, é uma questão de tempo e uma base de fundamentos onde temos sim liquidez, ela só precisa fluir com maior certeza na economia para o preço disparar. Então, nós ainda estamos numa região de acumulação do Bitcoin e aos poucos, né, quando essa liquidez voltar para o Bitcoin, nós vamos ter uma disparada de preços e acredito que isso esteja mais próximo ali de maio e junho, lá para metade do ano. Olha, você viu aí que o mercado a todo momento está se atualizando e mudando, né, o contexto. Mas se você quiser entender de verdade como se proteger e aproveitar oportunidades como essas, né, dentro do mercado cripto, o treinamento RCC, que é o meu treinamento completo, está com vagas abertas até o final dessa semana. Então no treinamento você vai aprender a montar o portfólio e saber agir de acordo com o contexto de mercado, porque o portfólio tem que mudar nesse cenário. Você vai saber utilizar análises macros e técnicas para tomar suas próprias decisões e vai estar com nossa comunidade acompanhando o mercado com suporte direto dentro do nosso grupo Rico com Cripto no WhatsApp e também na nossa comunidade do Discord, onde acontecem nossos encontros semanais, mostrando o que eu estou comprando, vendendo e também tirando as dúvidas dos alunos. São 2 encontros por semana. Para você tirar as suas dúvidas e também acessar o treinamento, vou deixar o link na descrição e também o contato do meu suporte. Agora, frente a esse cenário, né, o que será que
que é o melhor a se fazer. Por hora, a estratégia se mantém muito parecida, porque ainda existe muita instabilidade dos mercados e ela está fazendo os investidores se tornarem muito mais defensivos. Então, os ativos defensivos, teoricamente, agora estão ficando mais caros, enquanto os ativos de risco estão ficando um pouco mais baratos. Ou seja, se você ainda não se posicionou nos ativos de risco, ainda não comprou o suficiente, agora ainda assim é o momento de aumentar a quantidade de ativos de risco. Agora, se você, assim como eu, já fez grandes compras no mês de março, naquelas correções onde o Bitcoin caiu para 78 mil dólares, ou agora nessa última correção de abril, que ele caiu para 74, 75 mil, eu esperaria mais, formaria mais caixa. Esse caixa pode ser formado em dólar, que hoje, teoricamente, ele está muito barato também, ou também pode ser formado no ouro, que inclusive, podemos ver que o ouro, nesse cenário de incerteza, ele vem se apreciando contra o dólar. Então esse daqui é um caixa até que tende a até se valorizar contra o próprio dólar. Então, por conta do contexto, não é hora de dar all-in ou aumentar muito a mão em altcoins. Porque quem tem caixa nesse tipo de crise, é rei. Liquidez é poder. Por isso, nos ativos de risco é melhor focar naqueles que são mais sólidos neste contexto. Bitcoin segue sendo o principal. Altcoins, só aquelas que têm fundamento e também têm liquidez, ou seja, as maiores. Evite cair em euforias de curto prazo, Às vezes o mercado ele dá umas altas de curto prazo, aí você entra nessa euforia, aí compra topo mais uma vez de curto prazo, aí depois o mercado cai novamente. Então essa volatilidade ainda pode aumentar, porque o Bitcoin não passou os 89 mil dólares, que é uma região muito importante. Então por isso, se alguma coisa mudar no contexto macro, ou com questão de tarifas, nós podemos ter novas correções. Aqueles que tiverem caixa estarão preparados para isso. Fique muito atento às falas do Fed, principalmente a relação das tarifas, porque eles influenciam muito os dados econômicos. Mas no caso do Bitcoin, eu ainda sigo bullish e te espero o mais breve possível no próximo vídeo. Até lá!